no livro de Primeira Reis, livro de Primeira Reis, nós vamos ler o capítulo de número 17. É um texto muito conhecido por todos, eu acredito que todos, por algum momento da sua vida, já fez menção da parte da leitura desse texto em apreço, já ouviu por centenas e dezenas de pastores ministrar a esse tema, mas eu tenho certeza que algo dos céus irá acontecer, porque a graça do Senhor está sobre este lugar, eu sinto a presença de Deus neste lugar, e eu tenho certeza que algo vai acontecer. A partir do versículo de número 1, os irmãos pudessem, coloca de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Vamos fazer essa leitura sobre os nossos pés. Amém, queridos? Está escrito: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, se não ser quando eu disser. Tem algumas versões que está escrita conforme a minha palavra. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: a sua palavra tem poder. Tudo que sai da tua boca não volta vazia. Você crê nisso, querido? Se você pode, coloca a Bíblia no seu lugar e aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Isso, aplauda mais forte, glorifique a Ele. Toda honra e toda glória para Ele. Ele é o único que é digno de todo louvor, toda adoração. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Queridos, fizemos menção da leitura que está no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, a qual vai nos contar a história de um homem. Homem esse que até então era um homem desconhecido. Homem esse que ele estava no anonimato. Homem esse que ninguém sabe a sua trajetória. Olha para o seu irmão que está do seu lado, talvez, diga para ele, talvez alguém não conheça a tua história, a sua trajetória, mas o Deus que te escolheu, Ele sabe, Ele te conhece, os olhos deles estão fitados sobre ti, e nessa noite Ele vai fazer você entender que você é um instrumento dEle na terra. Você crê nisso, queridos? A palavra do Senhor vai nos falar que Elias, o tesbita de Gileade, desconhecido por muitos, ele ousou a estar à presença do rei. Nós bem sabemos que para que nós possamos estar na presença do rei, precisa passar primeiro por alguns processos. Não é qualquer um que vai estar na presença do rei. Porque para estar na presença do rei, você precisa estar habilitado para estar na presença do rei. Você não pode se colocar na presença do rei de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas Elias, ele estava fazendo algo que Deus havia ordenado a ele. Elias estava indo na presença de Deus porque ele estava cansado de ver a idolatria que estava ocorrendo entre os povos de Israel. O povo de Israel estava se corrompendo pelo pecado. Ora, pois, eles já não estavam mais adorando ao Deus Todo-Poderoso. Eles não estavam mais entregando adoração, votação ao Senhor, mas eles estavam sim se prostrando a falsos ídolos. Deus a qual não pertence, agrade, a qual o Senhor não se agrada. Eles estavam adorando pseudo-deuses, e isso entristecia o coração do Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim: eu e você fomos criados para adorar o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas agora Israel está passando por um período muito devastador. Um período de pecado. Um período de veste suja. E Deus, Ele não agrada do pecado. Por isso, Deus sempre levanta um homem
Deus sempre levanta um profeta para denunciar o pecado, não para condenar, mas sim trazer à memória aquilo que traz esperança. O povo conhecia Deus, sabia quem era Deus, mas tinha se esquecido de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus e nós estamos buscando a Deus, Deus nos abençoa. Mas quando nós estamos afastados de Deus, Deus nos exorta, porque Deus só exorta aqueles que Ele ama. E a palavra do Senhor diz que agora Elias, ele se apresenta ao rei Acabe, e a palavra dele foi: não choverá, e nem orvalho na terra cairá, conforme a minha. E isso é muito sério, e eu me agrado disso. Porque o profeta Elias estava querendo nos mostrar aqui com essas poucas palavras, que quando eu e você, nós estamos firmados em Deus, nós temos um poder que muitos não imaginam. Nós temos autoridade a qual muitos não imaginam. E nos dias de hoje, existem muitos profetas com bocas caladas, porque se prostraram perante a situação e não acreditam mais no poder que Deus tem para fazer através da sua vida. Isso me ensina que nós temos que abrir a nossa boca, não para trazer palavra de peso, de maldição, mas nós temos que trazer palavra de vida. Mas neste momento, Israel precisava de uma palavra de exortação. E a palavra nos ensina, com alguns estudos, nós vamos aprender que os deuses a qual eles veneravam, os deuses que eles adoravam, era Baal. Baal era o deus da fertilidade. Era o Deus para eles que trazia fertilidade para a terra para gerar frutos. E o Senhor colocou no coração de Elias o quê? Que não iria, ou seja, a terra não ia ser adubada, a terra não ia ser irrigada. E se a terra não for irrigada, faz com que a germinação da semente não venha florescer. Então Deus queria mostrar para eles que não era Baal que fazia as coisas acontecerem, mas era o único Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. A palavra do Senhor vai falar agora que então Elias, ele falou para Acabe: não vai chover, conforme a minha palavra. E a palavra de Elias foi firme e eficaz. O pastor falou aqui acerca de Tiago e meu coração ardeu. No Tiago capítulo 4, versículo 3, ou 3, versículo 4, se eu não estiver enganado, está escrito: pedistes e não recebestes, porque pedistes. Isso me traz à memória, porque muitas das vezes nós falamos com o Senhor, usamos o poder da palavra, mas não sabemos como pedir para Deus. Pedimos por carro, pedimos por casa, pedimos por tantas outras coisas, mas se esquecemos de pedir o principal, o que, pastor? A sua presença. A palavra do Senhor diz que a tua presença basta, a tua graça é que me basta. Muitos de nós temos nos vendido por tão pouco, temos feito pouco por Deus, e Deus está falando para essa geração: cadê você que foi criado à minha imagem e minha semelhança, para me adorar, para me glorificar? Até quando você vai deixar as pedras clamar por mim? Até quando você vai deixar de fazer aquilo que eu te chamei para fazer? Elias se levantou para fazer a diferença da nação, para mudar a situação que aquele povo estava passando. A palavra do Senhor diz que agora, após Elias profetizar, no versículo de número 2, está escrito assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para leste e se esconda junto ao ribeiro de Querite. O que me chama a atenção aqui é que quando Elias profetizou, falando que não ia chover, ele não falou em nome do Senhor não vai chover, mas ele falou segundo a minha. Mas agora aqui já está falando que Deus falou com Elias. Agora aqui a palavra está falando que Deus mandou uma ordenança a Elias. O Senhor falou assim: vai para Querite e fique lá. O que eu entendo com isso? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas das vezes o profeta, o anjo da igreja, nos dá um conselho, fala algo a partir da parte de Deus, e não queremos se atentar para aquilo que foi nos falado. Nós não queremos se atentar pela palavra que foi proferida pelo profeta. Preferimos sacrificar do que obedecer. Posso te dizer algo, querido? Se prepara para pagar o preço.
Porque quem não sabe ouvir os profetas não receberão galardão de profeta. Quem honra profeta recebe galardão de profeta. Deus está falando para você nessa noite: até quando você vai deixar de honrar aquele que tem levantado para te abençoar? Até quando você vai deixar de honrar aquele que eu selecionei aqui do céu para honrar a tua vida, para te trazer ao meu caminho? Que caminho é esse? O caminho que te irá levar para a salvação. Eu não sei porquê, mas eu entendo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mudou todo o trajeto. Eu estava pensando algo, mas Deus já está mudando toda a trajetória da palavra. E eu gosto disso. Porque Deus mostra que não é com a minha capacidade humana, mas é conforme a vontade dEle. É o Espírito Santo que traz aquilo que a igreja precisa receber. A palavra do Senhor diz que agora Elias está no ribeiro. E ele está ali guardado, está guardado para o Senhor. E a palavra do Senhor diz que ele era sustentado dia e noite. Os corvos traziam para ele pão e carne. Nada faltava para ele. Porém, mediante a profecia que ele mesmo havia proferido, acabou a água. Posso falar algo para você? Às vezes o profeta também é usado para profetizar, mas ele também vai ter que passar pelo processo. Muitas das vezes profetizamos, mas só Deus sabe o processo que passamos. A palavra do Senhor diz que Deus sabe a necessidade do profeta. E Deus não deixa o profeta de forma alguma abandonado. Por quê, pastor? Porque Deus supre todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz que agora Deus manda ele para Serepta. Porque lá havia uma mulher que Deus já estava preparando ela para trazer sustento para o profeta. Mas a palavra do Senhor diz que o profeta foi conforme a ordenança do Senhor. Mas ele não sabia quem estava esperando por ele. Talvez na cabeça do profeta Elias, talvez eu vou conjecturar, mas é uma parte da palavra do Senhor também. Talvez o profeta Elias estava imaginando que ele ia encontrar uma viúva rica, conforme Eliseu se encontrou na palavra, a sunamita. Porém, Elias não encontrou uma mulher rica como a sunamita, mas ele encontrou uma mulher pobre de maré. Uma mulher que estava pegando alguns gravetos para poder fazer uma fogueira, para fazer um pão, para comer ela e o seu filho. Aquele seria o seu último sustento. Mas a palavra do Senhor diz que Elias pediu para ela apenas água. Mas quando essa mulher estava saindo, ele falou: ei, mas prepara para mim um irmão, sem demagogia. Quem aqui de nós, sabendo que só temos um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, e nós só temos isso para o nosso sustento, que aquilo vai ser a última alimentação, a ponto de nós entregarmos para o nosso amor, nosso filho, quem vai se sujeitar a preparar um pão e trazer primeiro para o profeta? Irmão, ela não sabia que ele era profeta. Ela nem sabia quem era Elias. Eu vou provar isso mais para frente. Ela nem sabia de onde via Elias. Mas talvez o Espírito Santo de Deus testificou no coração dela. E ela simplesmente obedeceu. Sabe o que eu entendo? Eu me lembro de Ana. Ana, ela era debochada por Penina. Penina apontava para ela, falava para ela: eu tenho filho, você não tem. Eu tenho filho, mas você não tem. Mas quando Ana entendeu o propósito, ao invés de reclamar, ao invés de chorar, remoer as dores dela, a palavra diz que ela se prostrou ao chão, adorou a Deus, e ela falou: Senhor, se tu me destes um filho varão, eu vos entregarei por todos os dias da sua vida, para te adorar e te glorificar. O que você quer dizer com isso, pastor? Antes de receber, ela entregou. Ela saberia que ia ter um filho? Não. Mas ela ofertou a Deus: Senhor, eu entregarei para viva contigo todos os dias da sua vida. Aquela mulher não tinha certeza que a vida dela ia ser transformada, mas ela
Eu. Opa. E ela fez conforme o profeta havia falado. Ela saiu da presença do profeta. Ela foi até a tua casa, talvez ela, filho, chorando. Agora sim. Ao vivo é assim mesmo, irmão. Lá na igreja também acontece. Ela viu seu filho, talvez, chorando com fome, se lamentando: mamãe, minha barriga dói. Quem é o pai, quem é a mãe que talvez falaria que nada, vou levar pão, nada. Eu vou dar primeiro para o meu filho que está sofrendo. Eu vou entregar primeiro para o meu filho que está aqui chorando. Irmão, você quer mexer na ferida de uma mulher que tem filho, mexe com o filho dela. Quem é mãe aqui sabe disso. A mãe dá a vida pelo filho. É tanto que a Bíblia diz que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor da mãe. Não estou menosprezando os pais, mas a mãe, ela dá a vida pelo filho. Mas essa mulher agora, talvez o seu sentimento de mãe, ela deixou de lado e fez conforme o pedido do profeta. Ela levou para o profeta o pão. E o Senhor falou, o profeta falou para ela que não iria faltar mais nem pão e nem sustento conforme a vontade de Deus. Ela colocou o nome do Senhor. Posso falar uma coisa para você, querido? Quando nós colocamos o Senhor à frente, tudo dá certo. Porque os olhos não viram, o ouvido não ouviram e nem chegou ao coração que Deus tem preparado e reservado para nós. O Senhor conhece as minhas debilidades, as suas aflições, Ele conhece as suas mazelas, mas o Senhor está falando: eu sou a tua graça, eu te sustento, eu sou o seu socorro presente na hora da tua angústia, eu sou mesmo ontem, hoje e serei para todos sempre. Fala para o seu irmão assim: o Senhor não tarda e nem falha, mas chega na hora certa. Você crê nisso, irmão? Eu creio até o tutano. A palavra do Senhor diz que agora Elias, ele está ali na casa dessa mulher. Estou sendo rápido, irmão, porque a hora não passa. O que acontece, pastor? O filho da mãe morre. Não morreu de fome, mas morreu de doença. Imagina o coração dessa mãe. Agora ela fala: você veio aqui, profeta, para trazer maldição para a minha casa. A palavra do Senhor diz que agora ele pega essa criança, coloca sobre a sua cama. Todo mundo conhece o texto. E ali ele ora. A palavra do Senhor diz que a criança volta a... E agora eu te provo como ela não conhecia o profeta. Porque após o profeta Elias ressuscitar o seu filho, ela olhou para ele e disse: agora bem eu sei que tu és um homem de Deus. Posso te falar uma coisa, queridos? Às vezes as pessoas olham para você de tanto pregar, de tanto evangelizar, de tanto você falar algo da parte de Deus, as pessoas não te dão crédito. Mas elas só vão começar a entender quem é você na presença de Deus quando começar a ver os frutos da obra de Deus na sua vida. Porque muitas pessoas é que nem Tomé, querido, só acredita vendo. Posso falar para você uma coisa? Não perca tempo com essas pessoas que só querem acreditar vendo. Planta a semente, porque o Espírito Santo faz o trabalho que precisa ser feito. Agora a palavra do Senhor diz para Elias: vá até Acabe, porque vai chover na terra. Já se passaram 3 anos e 6 meses sem chuva. Israel está passando uma grande seca. Acabe não se preocupa com a humanidade. A preocupação de Acabe foi com os cavalos e com os jumentos. Muitas das vezes as pessoas dão mais valor às coisas do que às pessoas. Não estou dizendo que os animais não são importantes, mas a partir do momento que você não valoriza a pessoa para valorizar outras coisas, você não vive no mundo real. Você está vivendo um mundo alucinótico, você está vivendo um mundo de arrogância, um mundo de egoísmo. Porque ele só estava querendo para ele mesmo.
Ele não estava pensando nos outros. E a palavra do Senhor diz que agora Elias, ele se apresenta e ele encontra um homem chamado Obadias. Coitado de Obadias. A palavra do Senhor diz que Acabe olhou para Obadias e falou: você não é o servo de Acabe? Pois bem, vai até Acabe e fala que eu estou aqui. Obadias teve medo. Obadias falou: não é possível que você vai me entregar para a morte. Você não sabe que quando Jezabel estava matando os profetas, eu fui o responsável. Eu guardei em cavernas de 50 e 50, e ali sustentei a pão e água. Os profetas estão vivos graças a mim. Arrogância, né, irmãos? Coitado de Obadias. Quem é ele na fila do pão? É tanto que ele deixou uma dívida para sua esposa. Todos aqui conhecem a história. Quem conhece aqui a multiplicação do azeite? Aquela pobre viúva, coitada, estava passando por necessidade. Os credores foram para lá levar os seus filhos. Por quê, pastor? Porque Obadias deixou a dívida para ela. Já foi provado através de alguns estudiosos, principalmente Flávio José, que Obadias era de fato o esposo de tal viúva. Então posso falar algo para você, irmãos? Cuidado com a soberba. A soberba só envaidece o ego, mas nos leva ao precipício. A palavra do Senhor diz que agora então Elias está esperando por Acabe. Mas Elias, ele não queria simplesmente falar para Acabe que ia chover. Mas ele queria mexer na ferida. Ele queria tocar na ferida do povo de Israel. Do povo que estava afastado da presença do Senhor. Posso te falar uma coisa, queridos? Nem toda luta, nem toda afronta que nós passamos é o diabo. Mas é o próprio Deus fazendo com que nós vimos estar no aflismo. A palavra do Senhor diz que após Jesus ser batizado, o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Foi o diabo que levou ele para o deserto para ser tentado, irmãos? Foi o próprio Espírito. E passando 40 dias e 40 noites, aí sim veio o demônio, veio o tentador. E foi no período a qual ele estava passando por um momento de fome. O inimigo acusou e falou: se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em... Posso falar uma coisa? O inimigo, ele vem na onde você está passando por uma maior dificuldade. Deus muitas das vezes permite algumas coisas acontecer. Quantos nos lembram de Jó? Jó passou o que passou porque Deus sabia onde estava o coração de Jó. Posso falar algo para você? Você está passando o que está passando porque Deus sabe aonde está o teu coração. E a Bíblia diz: aonde está o teu coração, lá também está o teu. Querido, não se preocupe de guardar tesouros na terra, porque o seu maior tesouro está nos céus. O seu maior tesouro está no... Tudo é vaidade, carro é vaidade, dinheiro é vaidade. Se preocupe em conquistar a coroa da vida. Elias queria mostrar para aquele povo o quanto eles estavam ferindo o coração de Deus. Deus pediu para ele fazer o que ele fez, irmãos? Não. Só pediu para que ele fosse até Acabe para falar que ia show. Mas Elias falou: reúnam o povo de Israel. E depois chamou os profetas de Baal. E também da deusa Azira ou Azera, não sei como vocês querem falar. A palavra do Senhor diz que Acabe foi e fez conforme Elias havia falado. Juntou-se o povo no Monte Carmelo. E ali começaram aquele alvoroço. Agora eu paro para refletir. Imagine só. Você no meio do fogo cruzado. Aonde estava somente um homem que estava ali para lutar em nome do Senhor. Mas existia uma multidão que estava perdida. E estava ali para adorar seus deuses. Imagine você, querido, na sua empresa. Imagine você na sua faculdade. Às vezes você está sozinho na faculdade falando: eu sou um no meio de milhões. Posso te falar uma coisa, querido? Você é a imagem que reflete a imagem do Senhor. Você é a luz do mundo, é o sal da terra.
Talvez você está no meio dessa multidão, você vai ser a luz que vai ofuscar os olhos dessa pessoa. E se estão se levantando no ambiente é porque eles estão vendo luz, e trevas não combina com luz. E a palavra do Senhor diz que Elias agora falou para Acabe para chamar os profetas, que separasse ali 2 cordeiros, um para os profetas de Baal juntamente com os profetas de Azira, e um para ele. E que os profetas deveriam imolar ali o cordeiro, preparar o altar, e que eles iriam clamar. E aqueles que clamassem e o fogo descesse, verdadeiramente esse era o Deus verdadeiro. Elias olhando e vendo a quantidade de pessoas, falou: pois vocês são muitos, façam você primeiro a imolação, faça você primeiro a oferenda e chame pelo teu Deus. Vamos ver o que vai acontecer. E assim foi feito. Todos conhecem a história. Fizeram lá a imolação do cordeiro, colocaram sobre o altar, e ali eles começaram a chamar pelos seus deuses. Começaram a clamar em alta voz. Começaram a clamar, e nada acontecia. O povo de Israel estava calados, estavam ali observando aquele ambiente, aquela geografia, aquele lugar a qual estavam chamando por alta voz, mas nada estava acontecendo. E Elias zombavam deles: chame mais alto. Talvez o seu Deus está dormindo, ou está viajando, ou está ocupado. E a Bíblia diz que próximo ao meio-dia, Elias zombava deles. E eles se mutilavam, porque a deusa Azera, ela gostava de sacrifícios humanos, sangue derramados. Então eles entendiam que se eles derramassem do seu sangue no altar, eles iriam ouvir as suas petições, e assim derramaria fogo do céu, mas nada aconteceu. E sabe o que me assusta de tudo isso? É que o povo do Senhor estavam calados. O pastor já entendeu. O que Deus trouxe no meu coração é que a igreja continua calada. O Senhor fala assim: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas que ainda não. A igreja do Senhor tem parado de clamar. Eu entendo que quando nós clamamos, nós estamos entrando em guerra. Quando nós chamamos a existência de Deus em alta voz, em súplica de adoração, nós estamos chamando o Senhor dos Exércitos. Ei, querido, posso te falar uma coisa? Há quanto tempo você não faz um clamor a Deus? Existe crente dentro da igreja que já não sabe mais nem o que é orar, imagina então clamar. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel estavam calados. A palavra do Senhor diz que então agora Elias, chegando próximo da hora da adoração, Elias chamou a atenção de todos para ele. É como se fosse eu sozinho no meio da multidão e falar: ei, chega com isso. Acabou com essa palhaçada. Agora é minha vez. Elias chamou a responsabilidade para ele. Elias fez uma coisa importantíssima. Elias começou a reconstruir o altar que estava em ruínas. Eu falei tudo isso para chegar neste ponto. O Senhor colocou no meu coração que é chegado um tempo de reconstrução. Existem muitos altares que estão destruídos. Altares que, ao invés de colocar sacrifício a Deus, têm sido altares de prostituição. Desculpa o termo da palavra, mas essa é a palavra. Pessoas têm se vendido por tão pouco, têm vendido a sua salvação por prato de lentilha. Pessoas que têm entregado a comunhão com Deus por coisas miseráveis. E Deus está falando: está no tempo, está na hora de você reconstruir o altar que estava em ruína. Por quê, pastor? Porque Deus não trabalha em reino dividido. Deus
Deus não trabalha em reino rachado. Deus está falando: eu quero reconstruir o altar que estava em ruína, que está sobre a tua vida nessa noite. Coloca a mão assim no seu coração. Fala: aqui está o meu altar, e nessa noite eu irei reconstruir. Elias juntou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Colocou pedra sobre pedra. A Bíblia não nos relata isso, mas eu quero conjecturar. Mente de pregador é terrível. Mas eu imagino Elias ali ajoelhado. Enquanto o povo estava de pé, Elias estava de joelho. Não, vou repetir. Enquanto o povo estava de pé, Elias estava de joelho. O que você quer dizer, pastor? O que eu quero te dizer nessa noite é que tem batalhas que você não vence de pé, mas batalhas se vence de joelho. Ei, querido, isso veio fresquinho do céu nessa noite. Deus está falando: se comece a colocar mais na minha presença. Construi o seu altar sim, mas reconstrua o seu altar de joelho. Por quê, pastor? Porque quando você está de joelho, você está falando. Mas quando você se colocar de pé, aí Deus irá falar contigo. Por quê, pastor? Porque Deus está falando: se coloque de pé e eu falarei contigo. Elias coloca uma pedra, pastor. Talvez Elias está falando assim: Senhor, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Colocou a segunda pedra e falou: talvez, Senhor, o Senhor não me pediu nada disso, mas eu estou fazendo porque eu te amo. Colocou mais uma pedra. Talvez ele não estava naquela época, mas eu quero conjecturar. Ele lembrou de Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas me serão acrescentadas. Eu não estou preocupado. Eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer o teu querer, eu quero fazer a justiça pelo teu nome, Jesus. O altar foi construído. Ele colocou ali o seu sacrifício. E a palavra do Senhor diz que Elias não estava satisfeito. Ele colocou a sua oferta, colocou a sua oferenda, mas ele quis colocar algo a mais. A palavra do Senhor diz que ele fez uma valeta. Uma valeta. E que para os homens era loucura. Porque o que estava acontecendo na terra, irmão? Não estava tendo chuva. E consequentemente não estava tendo água. Mas Elias agora, como um louco, fala: eu quero aqui 4 cântaros de água. Não, irmão, você não está entendendo. Ei, posso te falar uma coisa, irmãos? O que é loucura para o homem é sabedoria para Deus. Talvez você não entende, mas Deus está falando assim: ó, eu não quero dar qualquer coisa para Deus. Dá uma ofertinha aqui, é simples, mas eu quero dar o que está faltando na terra. Eu quero dar o meu melhor para Deus. Então vá lá, busca o que é o melhor na terra. O que é o melhor na terra? Era água. Então traz água, vamos derramar água no altar, porque somente isso aqui é fácil demais. O Senhor derramar fogo sobre o cordeiro é fácil demais, mas traga água para que vocês possam entender que Deus é Deus e não há outro. Traga água. Posso falar algo para você, querido? A água viva já está neste lugar. Aquele que beber da minha água nunca mais voltará a ter sede. Ele está falando nessa noite. Foi derramado água sobre o altar. Meu Deus, a hora está voando. Colocou-se água no altar. A palavra do Senhor diz que agora Elias, ele faz uma oração. Elias se aproximou do altar e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fica sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra. Ele não falou mais segundo a minha palavra, mas ele falou segundo a tua.
fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor. E Deus, que fizestes o coração deles voltar para ti. Posso falar uma coisa, querido? Se tem uma coisa que Deus não aguenta, é uma oração de um crente com o coração quebrantado. Eu acredito que neste momento, Deus se levanta do trono. E se cumpre conforme está lá escrito no livro de Salmos, capítulo 91. E Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Deus chama os seus anjos e fala: olha, lá tem um servo meu chamando pelo meu nome. Lá tem um servo que tem galardão aqui no céu comigo. Ali tem um homem de propósito. Ali tem um homem de fé. Ali tem um homem que clama e que chama a minha existência. Ali tem um homem que não largou a obra pela metade. Ali tem um homem que não olhou para trás e nem retrocedeu, mas confiou, acreditou. Ali tem um homem que faz a diferença. Então vai lá, anjo, faça com que algo aconteça naquele lugar. Derrama fogo sobre aquele altar. Derrama fogo sobre aquele altar, e a palavra do Senhor diz que o fogo do Senhor desceu, pegou a oferta que ali estava, lambeu a terra, e o nome do Senhor foi glorificado. Posso falar algo para você, queridos? Deus vai fazer arder no seu altar uma chama constante. Chega de vivermos fogos estranhos. Vamos começar a viver pelo Espírito. A palavra do Senhor diz que agora aquele povo começou a glorificar e exaltar: só o Senhor é Deus. Posso falar algo para você, queridos? Nos dias de hoje, muitas pessoas têm deixado de glorificar o Senhor porque não têm visto milagres miraculosos. Até quando você vai viver como Tomé, irmãos? A palavra do Senhor diz que nós temos que viver por fé e não por vista. Você quer viver o extraordinário de Deus, mas não está disposto a fazer nada por Deus. Elias, ele entregou a sua vida como um altar de adoração, porque no altar não era simplesmente aquelas pedras, mas o altar era o próprio Elias. Ele foi entregue no meio daquela multidão para chamar a atenção de Deus. Posso falar para você, irmãos? Não tenha vergonha de Deus. A palavra do Senhor diz que após tudo isso, após Elias ter feito esse milagre através do nome do Senhor, Elias teve medo. Posso falar algo para você, crente? Às vezes você vai passar por uns momentos que você fala: nossa, verdadeiramente Deus é da minha vida. Mas vai ter um momento que você também vai estar com medo. Passou porque ele teve medo. Porque após ele ter matado todos os profetas, a palavra do Senhor diz que Jezabel falou para ele: assim conforme você matou os profetas, ainda hoje eu farei o mesmo contigo. Posso falar algo para você? Novamente, Deus mandou ele matar os profetas. Por isso que eu digo, é mais fácil obedecer do que sacrificar. Quando a gente faz algo que não está na direção de Deus, nós pagamos preço. A palavra do Senhor diz que Elias teve medo e Elias se escondeu. E aí ele começou a chorar e dizendo: só me restou eu. Posso falar algo para você, querido? Talvez você está falando: só tem eu para isso, só tem eu para aquilo, só tem eu para isso, só tem eu para aquilo. Quem falou? Porque se você não está disposto a fazer, Deus vai levantar outro. Porque ainda restaram 7.000 que estava guardado pelo Senhor. Posso te falar uma coisa, irmão? Você não é insubstituível. Se você não quer fazer o que Deus está mandando você fazer, Deus vai levantar outro. Você pode sim ser usado para derramar fogo do céu. Você pode sim fazer a vontade de Deus. Mas se você não está disposto a caminhar na presença do Senhor, Deus levanta outro. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer deixar Deus levantar outro. Não que nós sejamos egoístas, irmãos. Mas não é gostoso fazer a obra do Senhor? É tão gratificante.
Posso falar algo? Eu estou no ministério com meu pastor há 16 anos. Desde a fundação. Começamos numa garaginha pequena. E Deus, Ele tem nos provado todos os dias. Porque todas as vezes, pastor, que nós achamos que não vai mais para frente, Deus começa a falar: ei, não é por vista, é por fé. E a gente que faz parte de um ministério, nós que tomamos conta de um ministério, tem dias que a gente quer se esconder na caverna. Tem dia que a gente quer apagar a luz, fechar os olhos e nos acovardar. Por que eu estou falando isso? Porque ser profeta nos dias de hoje não é fácil. Não é fácil cuidar de vidas. E muitas das vezes vidas que são de pessoas ingratas. Pessoas que estão na igreja até receber a bênção. Mas depois que recebem a bênção, viram as costas e vão embora. Não é humilde de voltar simplesmente para agradecer. A palavra do Senhor fala que existiam 10 leprosos. Foi lançada uma palavra de cura. Vá até o sacerdote, se apresente. Por quê, pastor? Porque o milagre não foi instantaneamente. Mas o milagre ia ser no percurso até apresentar ao sacerdote. Porém, quando chegou lá, quantos voltaram para agradecer? Será que você vai ser esse que vai ser submisso a Deus e vai voltar para agradecer a que Deus tem feito na sua vida? Eu rodei simplesmente para te dizer: honre o profeta que Deus colocou na sua vida. Porque Ele sabe o preço que tem pagado por você. Ele sabe os dias, as noites em claro que passou por você. Existem lutas que nós passamos, que é por conta do peso que nós temos em carregar um ministério. Não é mesmo, pastora Gisele? E Deus te provou mais uma vez que Ele é na sua vida, não foi mesmo? Deus é poderoso. Falaram que estava, né? E aí foi diminuindo. E aí? É assim que Deus trabalha, irmãos. O que o Senhor está falando nesta noite é tempo de reconstruirmos o altar que estava em ruínas. Não é simplesmente colocar uma oferta, porque a verdadeira oferta somos nós. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, eu sinto a Tua graça neste lugar, Pai. Hoje, quando nós estávamos ali na igreja, no ministério de louvor, eu pude contemplar a gota da Tua glória sendo manifestada naquele lugar, Deus. E eu vejo a Tua glória sendo manifestada nesta casa, Senhor. Talvez aqui existe pessoas, ó Deus, que essa palavra foi de encontro, que confrontou o seu coração. Pessoas que talvez falou: eu preciso de fato reconstruir o meu altar da adoração. Há quanto tempo você já não ora mais? Há quanto tempo você já não clama? Agora é o momento de você falar com Ele. É o momento de você viver uma particularidade com Deus. Porque Deus está falando ao meu coração que Ele quer trazer novas experiências a este lugar. Ele quer elevar o nível deste lugar. Ele quer fazer coisas sobrenaturais. Ei, o que vocês estão vivendo ainda é pouco. O que o Senhor tem reservado para este lugar. Se prepara para um novo tempo, se prepara, porque o Senhor está dizendo: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Algo dos céus está sendo derramado sobre essa casa. Se é fogo que você precisa no altar, vai ter fogo. Ah, Senhor, eu acredito na Tua palavra. Feche os olhos, feche os olhos. Aleluia.
Glória a Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu vou estar louvando um hino aqui, amém, irmãos? Feche seus olhos. Aleluia. Tu és santo, Deus. Aleluia, Deus. Santo é teu nome, Deus. Oh! Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar o quê? As suas sandálias. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Vamos do início, vamos do início. Estou preparando um caminho. Quem sabe canta. Endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Bem forte. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Vocês! É ele. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria,
dias. Diga pra ele. Ele. Só a igreja agora. Isso. Outono dos meus dias. Oh, e diz. Ele e por ele. Dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Consigo a sua recompensa. Ele trará recompensas nessa noite. O fogo arderá no altar. A chama arderá continuamente e não se apagará, queridos. Receba essa palavra em seu coração. Que nessa noite, quando você estiver na sua casa, você fecha a porta do seu lugar secreto e fala com teu Deus que te vê em secreto. Porque a exaltação que você precisa não vem das mãos do homem. O socorro que você precisa não vem da mão do homem, mas do céu virá a tua recompensa, e grande será o teu galardão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome dele, aplauda bem forte. Não foi vigília, viu, pastor? Eita, glória. Quem recebeu essa palavra? Oh, glória a Deus. Irmãos, amanhã, 19h30, cadê a pastora Gisele? 19h30? Começa 19h30, em ponto. Amém? Irmão, chega cedo. Não deixe chegar tarde. Chegar tarde, provavelmente vai ficar em pé. Amém? Vai ter uma festa linda para Jesus amanhã, tá? Para a glória de Deus. Domingo, fala comigo, domingo. Santa Ceia do Senhor. Ah, pastor, mas é o segundo domingo. Porque domingo que vem tem aniversário da pastora Gisele, culto de ação de graça pela vida da pastora Gisele. Amém? Domingo que vem, não nesse domingo, no próximo. Então nós transferimos a ceia para domingo agora. O azeite vai descer. Nossa. Depois de uma palavra dessa, de um culto desse, vocês parecem que estão assim, ó. Sabe carralco no frio quando você liga de manhã? Pelo amor de Deus. O azeite vai descer. Meu Deus. Amém. Faz assim com as mãos. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e há de fazer, por tudo que o Senhor fez nesse dia, nessa semana, no mês passado, que o Senhor já iniciou fazendo esse mês, Senhor. Pai, toda honra, toda glória e todo louvor a Ti, Senhor. Nós entregamos também agora o culto de amanhã e o culto de domingo, Senhor, o culto das irmãs, o culto de Santa Ceia, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Fica conosco, Senhor. Nos dá um final de semana abençoado na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa Teus filhos e dá vitória em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, e seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê, diga. Se alguém tiver alguma vassoura mágica, traz para emprestar para a igreja amanhã, que essa semana que vem nós vamos comprar uma. Cumprimenta 1, 2, 3 pessoas aí, em nome de Jesus. Pastor, obrigado.